Olá, amigo internauta. Então eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Oculto. Hoje estou trazendo de volta então a minha querida Sueli Souza. Prazer maravilhoso estar aqui, Fred. Obrigado, minha querida. Obrigado, prazer é meu. Trazendo então essa terapeuta com tanto conceito, com tanta dinâmica aí para passar para vocês aí. Hoje a gente veio falar um pouco do trabalho dela mesmo, que ela desenvolve no CAD. É CAD, né? Que é o nome no CAPS. No CAPS. E ela vai falar um pouco sobre as psicopatias infantis e adolescentes, né? Isso. Que você trata lá, né? Vamos começar com o quê, Sueli, que é importante o nosso internauta saber um pouco mais. Então, primeiro eu queria que as pessoas entendessem o que é um CAPS, né? Que é um Centro de Atenção Psicossocial. No meu caso, eu trabalho num CAPS infantil. E a gente recebe crianças que vão de 4 até os 18 anos e em alguns casos ficam até um pouco mais, ficam até os 22 anos. Uhum. E o que se atende num centro de atenção psicossocial? A gente trabalha questões de adoecimento emocional grave, né? Então, o paciente, quando chega a ser tratado, atendido num CAPS, ele tem uma condição que uma psicoterapia num local, digamos, mais simples, como uma unidade básica de saúde, porque hoje existe psicoterapia em unidade básica de saúde, ele já saiu um pouco da especialidade dele, então ele precisa de um local mais específico para esse tipo de tratamento. Então, quais são os tipos de questões que a gente tem, que a gente atende bastante? Que aborda, né? Por lá, né? A gente tem esquizofrenia, né? Pessoas que apresentam quadros de esquizofrenia, quadros de transtorno de personalidade, depressão, muito comum. Algumas deficiências mentais, quando estão acompanhadas de questões psíquicas graves, né? Deficiente mental é uma questão neurológica, e eu vou dar uma explicadinha rápida para vocês tentarem entender a diferença. Uhum. Os autistas, né, geralmente são atendidos em CAPS. Uhum. E aqueles transtornos de atenção, aquela criança que tem uma agitação psicomotora muito intensa, né? Uhum. Essas são as questões mais frequentes num CAPS. Tá. Né? Uhum. Quando a gente vai atender uma criança, né, a gente passa por um acolhimento. A pessoa, né, a mãe, o pai, traz essa criança para um acolhimento porque ele percebe que tem alguma coisa diferente com essa criança. Ou porque alguém indicou para que essa criança fosse avaliada. Uhum. E é legal a gente falar sobre isso porque é interessante para o pai perceber o que é diferente no comportamento do seu filho. Exatamente. Né? Porque como eu posso saber que esse comportamento é diferente? Até porque é importante você falar isso, Sueli, porque hoje o pessoal está muito ausente, né? Por causa do trabalho, da frequência de trabalho, da tecnologia. Então tudo prende o sujeito, menos o amor e a atenção para o filho, né? Muitas vezes, né? Estamos vivendo num mundo de emergências, né, Fred? Então o que preconiza hoje? A gente precisa trabalhar. Exatamente. Porque você tem contas a pagar. Porque você tem uma casa para sustentar, você tem um carro para manter, você tem um status social e por aí vai, né? A gente está vivendo num mundo do virtual, olha, estamos aqui hoje fazendo isso, e esse mundo virtual, ele é extremamente rápido. Então, acho que isso se estende para a vida também. Então, as coisas são muito rápidas e efêmeras também, né? Então, o que acontece? Os pais estão muito fora de casa, delegam o cuidado dos seus filhos a outras pessoas ou outros locais. Então, creche, babá, outros parentes. Então, às vezes não consegue perceber qual é o comportamento natural do seu próprio filho. Então, para que você entenda o que é um comportamento inadequado, primeiro você precisa saber o que é natural. O que é adequado? Nem é adequado, é o que é natural para essa criança. Então, vou tentar colocar isso melhor. Por exemplo, tem a característica de cada um, né? Então, isso já vem com você desde pequeno. Então, tem aquela criança que ela é simpática o tempo todo, ela vai falar com qualquer pessoa, ela vai interagir com outra criança, ela é naturalmente assim. Em compensação, existe aquela outra criança que ela tem um certo medo, uma certa timidez, ela se esconde atrás da saia da mãe, né? Das pernas do pai, ela tem um comportamento natural de ser um pouco mais reservada. Então perceba, esses comportamentos eles estão adequados ou não? Não, são características desta pessoa, dessa pequena pessoa. Uhum. E como essa pessoa vai se comportando no mundo,
vai depender do que os pais consigam dar para essa criança como limites, como orientações. Então, a criança ela não tem condição por si só de definir as questões da própria vida. Ela precisa de um adulto que dê para ela condições de que ela se sinta segura, né, dentro do seu aprendizado, dentro das coisas que ela vai vivendo. Então, vamos lá, uma criança que é naturalmente extrovertida, que conversa, que brinca e tem essas facilidades. Que é criança, né? Que tem essa... Que é criança, você falou, ótima colocação. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas não querem tratar de crianças sendo crianças. Exatamente, tem isso mesmo. As crianças hoje precisam ter outro tipo de comportamento para acabar com a ansiedade dos adultos. Olha, então é legal essa colocação. Então, quer dizer, elas são utilizadas para isso. Então vamos lá para a escola, né? 40 crianças numa sala de aula. Se essa sala de aula, todas as crianças tiverem uma hiperatividade, né? Uma agitação psicomotora, imagina como essa professora conseguirá dar aulas. Ela não vai conseguir. 40 ainda. Ela não vai conseguir. Então, você vai para uma escola pública, muitas crianças juntas mesmo, numa sala de aula, poucas estruturas para que essa professora consiga dar conta de ensinar. Então tem aquele aluno que vai levantar e vai conversar com o coleguinha do lado, porque ele naturalmente é assim. E aí essa professora fica muito irritada, porque lógico, ela precisa dar o conteúdo, ela precisa oferecer atenção para outras crianças além daquela, e ela não vai conseguir isso. Aí o que acontece? O pai recebe uma carta da escola dizendo que ele precisa de avaliação psicológica e psiquiátrica. E aí vai parar lá no CAPS. E a mãe, às vezes, está muito nervosa, muito ansiosa com essa colocação. Então, algumas vezes, as pessoas não têm paciência com as crianças, porque acham que criança tem que ser uma cadeira, que fica parada no local onde eu a coloquei. É natural da criança o movimento. O que, inclusive, está muito em falta hoje em dia, porque elas estão sempre na tecnologia, envoltas com isso, e aí? Então, olha bem como é que a gente está tratando da criança, está tratando da sociedade, né? Porque é uma criança que fica muito tempo num joguinho, né, no celular, num videogame, está muito tempo parada, ela vai ter uns adoecimentos que não são esperados para a idade dela, porque ela precisa, na verdade, de movimento. É natural da criança a curiosidade. Então, ela enxerga com a mão, ela vai colocar a mão para sentir se esse objeto é frio, se é quente, se é duro, se é macio. Noção espacial também se aprende fazendo, Noção espacial, coordenação motora, como conviver com o próximo, tudo isso é dado à criança, é o momento que ela tem de experimentar. Exatamente. Quando lhe é negado essa condição, quando lhe são negadas as condições para que isso se desenvolva naturalmente, ela vai começar a apresentar alguns distúrbios. Então, o que é importante a gente situar? Primeiro, entender qual é o comportamento natural da sua criança. Então, e aí também, o que é distúrbio de verdade, né? Isso aí, boa! Eu estou tratando um distúrbio, isso é real, ou isso é uma ansiedade de alguém, de algum adulto, né? Então, vamos lá, prestar atenção nessa criança. Ela tem um comportamento natural de que forma? O comportamento natural dela é ser extrovertida. Então, já que ela é extrovertida, o momento em que essa criança fica mais quieta, chorosa, não quer mais brincar com a pessoa com que ela brincava, né? Ela começa a ter problemas na escola do tipo perder o controle de esfíncter, né? O que é perder o controle de esfíncter? Não consegue segurar o xixi, não consegue segurar o cocô. Então a criança que já desfraldou, ela não usa mais fralda, ela consegue dizer para o pai, para a mãe, para o professor que precisa ir ao banheiro. Se essa criança perde essa capacidade de falar que precisa ir ao banheiro, prende demais, fica com o intestino muito preso ou muito solto, ou seja, ela não consegue mais controlar os seus esfíncteres, tem alguma coisa aí. Então é um sinal de alerta para que os pais ou cuidadores dessa criança percebam que ela precisa de ser vista, precisa de ser avaliada, né? Psicólogo é bom para todo mundo? Não é. Mais para os pais do que para as crianças, né? Às vezes sim. Às vezes a gente tem uma brincadeira de dizer que
muitas coisas a gente precisa tratar os pais, a gente precisa fazer um CAPS família, não um CAPS infantil. Porque não dá para dissociar a criança do seu familiar, o seu familiar faz parte dela, né? Então é muito interessante que você converse, tenha uma conversa com os pais e que ofereça grupos de orientação para esses pais, para que eles entendam como lidar com a situação atual dessa criança, né? Algumas vezes essa criança não tem necessidade desse tratamento no CAPS, ela só tem necessidade de ser orientada. Algumas vezes os pais não conseguem mais lidar com o fato de ter um filho. Coisas diferentes da nossa época de criança para as crianças de hoje em dia, né? Houve uma época em que os pais tinham segurança total de que poderiam corrigir os seus filhos. Então, é meu filho, eu posso corrigir. Hoje a gente está um pouco inseguro com relação à correção, porque a correção ficou mal entendida com surra. Então algumas pessoas acham que corretivo é bater. E aí eu não quero que meu filho seja agressivo, mas quando eu falo com ele, eu falo de maneira agressiva, eu só ensino batendo, eu coloco de castigo por qualquer coisa e não explico para a criança o que ela precisa realmente aprender. Então você está ensinando seu filho a ser agressivo. Então uma das coisas que a gente precisa aprender, né, os adultos precisam aprender, que criança aprende pelo exemplo. Então, não, só por isso já os pais já tinham que estar cientes do que fazem, né? Só por isso. Só por isso. Só que infelizmente essa não é a realidade. Os pais estão num momento em que eles estão muito ocupados, pagando contas, então precisam estar fora. Ao chegar em casa tem as atividades de casa que precisam dar conta também, e o seu filho vai ser delegado a uma outra pessoa. Essa outra pessoa nem sempre consegue dar as orientações que essa criança precisa, nem sempre consegue observar as diferenças do comportamento dessa criança. Inclusive também, né, Sueli, a gente sabe que hoje não tem mais aquela coisa de vamos comer em família. Cada um se fecha num quarto, numa ponta, numa sala, tal, e cada um faz seu prato particular quando come a sua comida, né? E ainda depois fica na tecnologia, no celular, ou brincando com o jogo e tal. Então, o contato se perdeu também, né, com os tempos, né? Sim, a gente tem menos contato com os pais hoje. A afetividade está perdida. Né? Então, assim, o carinho, né, o pegar a criança, o sentar na altura quase da criança, olhar nos olhos é importante. Isso dá segurança para essa criança, para que essa criança interaja com você. Então, geralmente os adultos estão muito num outro lugar, né? Então eu falo com a criança daqui de cima, aponto para ela, dou castigo, e geralmente inadequado. Como é um castigo inadequado? Eu vou te bater, e não vai lá olhar o que a criança está fazendo. Então às vezes os pais estão também no celular, ou vendo TV, ou fazendo alguma outra coisa, e a criança está quebrando a casa, está colocando a casa de cabeça para baixo, e fica assim, olhando para o celular, eu vou te bater, eu vou te pegar, você vai ver só. Então, se os pais não têm mais o contato afetivo com essa criança, né, de sentar com ela, olhar nos olhos e dizer para ela o que ela deve ou não fazer, fica difícil para essa criança ter parâmetros próprios para seguir no mundo. Então, ela vai sim fazer um monte de bagunça, ela vai quebrar a casa, e o pai vai lá, e a mãe vai lá e fica, fulano, não faz isso, e não é por aí. Mas pois é. Agora eu vou dar uma ideia de algumas questões de comportamento de cada psicopatia que eu citei. Tá. Né? Só para que o internauta tenha uma ideia, isso não se fecha aqui, não é tão simples como a gente vai colocar, só para que se tenha uma ideia de que acontece com essa criança nesse período da vida, né? Identificação, inclusive, porque a mãe, percebendo a tua conversa, ela pode identificar, bom, a minha filha tem um sintoma assim, pode ser, de repente, pode se encaixar em alguma questão dessa, seria necessário uma avaliação. É para ajudar as pessoas a procurarem ajuda. Isso aqui é o interessante, né? Então, quando a gente fala de transtorno de atenção, a gente fala de uma criança com uma agitação psicomotora, uma agitação, ela não consegue parar mesmo. É que balança a perna, balança o braço, a cabeça fica estalando os dedos, é isso? É mais do que isso, porque a criança geralmente não consegue nem sentar. Ela é bastante agitada, então a agitação dela é tanto psíquica quanto é motora. E uma criança dessa não consegue focar também, né? Ela não foca, e às vezes acontece algumas dificuldades de aprendizagem
porque ela não consegue prestar atenção nas aulas. Então ela vai ter, geralmente vai andar a sala inteira, não consegue se concentrar numa só brincadeira, passa uma mosca, ela vai olhar para a mosca, acabou o que ela estava fazendo aqui. Nossa. Então isso é uma característica que você já vai perceber que tem algo que precisa ser visto nessa criança, né? Ela está muito agitada. O que é que pode ter causado a agitação dela? Então você vai avaliar para ter ideia do que acontece, né? Quando a gente fala de autista, a gente fala de uma outra condição, né? O autista, ele tem o que a gente chama de um mundo próprio, né? E diferente do Down? Bem diferente, né? Não tem realmente nenhuma correlação com o Down. Down a gente tem uma questão cromossômica, né? Ele mas não tem um mundo independente, né? Uma característica física específica. Pode ter algumas questões de dificuldade de aprendizagem ou não quer dizer que ele vai ter. Né? O autista também não quer dizer que vai ter, mas quando você vê uma criança autista, ela não tem uma característica física específica de autista. Então ele pode ser autista, mas ter um rosto normal, que você não vai identificar nenhuma questão. Né? Uma pessoa com síndrome de Down, ela tem uma característica na face física própria disso, física própria da questão dos cromossomos. Né? É uma outra questão. O autista, ele geralmente tem uma característica de que ele não faz contato visual, né? É diferente de uma criança com hiperatividade. Uma criança com hiperatividade, você chama, ela vem, ela vai bater papo com você. O autista, às vezes, não. E o autista, ele é um espectro. Então, por ser um espectro, ele tem graus do mais simples ao mais complexo, ao mais grave, né? Nossa. O mais grave é aquele que tem movimentos, a gente chama de movimentos autísticos, são movimentos de regulação, em que a criança vai ter esse tipo de movimento para frente e para trás, ou de sacudir as mãos. Isso é leve? Né? Não, isso é grave. Isso é grave? Isso já está mais pro grave, né? Tá. E andar na ponta dos pés é uma outra característica. Ele anda na ponta dos pés, até é uma condição que precisa de um cuidado com a reabilitação, porque ele pode ter encurtamento de alguns tendões, ter dor, e às vezes ele não vai conseguir dizer para você o que está sentindo, né? Então a criança autista, ela pode ter dificuldade apenas de socializar, pode ser uma coisa leve do tipo, não quer falar muito com você, mas até fala, não olha muito nos olhos, mas de vez em quando escapa o olhar, de vez em quando olha, né? Pode ser extremamente inteligente, e alguns são extremamente inteligentes, pegam as coisas muito rápido, mas isso, entendam, é de indivíduo para indivíduo, né? Não é uma regra, isso aí. E pode chegar ao ponto dele não falar mesmo com ninguém e só manter os movimentos autísticos. E esse é o que a gente chama de mais grave, né? Se fechado no mundo dele, ele está bem fechado mesmo, né? Eu acompanhei a pesquisa de um pesquisador canadense, que é Sidney Feinegold, acho que eu já cheguei a citá-lo em algum momento, a gente já chegou a falar. Sim. Ele associou o autismo a uma irritação por uma bactéria neurotóxica. Nossa. Então o Clostridium seria essa bactéria que vive naturalmente no intestino. Por ter aumento de Clostridium no intestino do autista, esse Clostridium produz uma toxina, né? O Clostridium, ele produz toxina. Todo Clostridium produz toxina. Nossa, e é uma toxina que vai atacar as células nervosas, e a partir disso a criança apresentaria um comportamento autista, né? Então ele fez um tratamento baseado em retirada ele não consegue, mas de controle desses micro-organismos, né? E ele apresentou um caso de regressão dos sintomas autísticos a partir desse tratamento que ele fez. Só que, infelizmente, ele não poderia manter esse tratamento por muito tempo, porque você não pode eliminar a microbiota do intestino. Né? E a criança voltou a ter os sintomas autísticos. Um outro pesquisador entendeu que essa neurotoxina era um ácido, se não me falha a memória, ácido propiônico. Eu posso errar agora, mas não é difícil da gente lembrar o nome, né? E ele fez uma pesquisa em cobaias, né, que são animaizinhos de laboratório, e ele injetou esse
esse ácido nesses animaizinhos, e esses animaizinhos que tinham um comportamento natural passaram a ter uma atitude autística. Então esses animaizinhos deixaram de socializar, porque eram animaizinhos que socializavam, né? Eles deixaram de se comunicar, de se socializar e passaram a andar na ponta das patinhas. Nossa, que interessante. E quando a dosagem de ácido que ele injetou caiu, eles voltaram ao normal. Então se associou a esse ácido a possibilidade das crianças apresentarem esse distúrbio, esses sintomas autísticos. Existe uma teoria de tratamento que está baseada numa alimentação probiótica, para evitar essa demanda desses clostrídios e a propagação do ácido. Uma coisa associada com a outra, então, para uma coisa evitá-la, para evitar a outra, né? Então, eu acompanho essa pesquisa, eu acho ela muito interessante, tanto que associo a questão alimentar realmente a um envenenamento, né? Hoje eu converso com as pessoas para a gente fazer uma pesquisa séria para que a gente tenha uma estatística de quantas crianças aparecem com sintomas autísticos nesse momento. E se elas poderiam ou não estar associadas a alguma questão alimentar. Eu acho que deveria ser feito sim, esse tipo de pesquisa. Isso tinha que ser visto, porque a gente está num mundo que temos qualidades cada vez piores de alimento, do ar e de muitas outras coisas. A própria água, né? A própria água, então... com certeza as suas células vão começar a sofrer com isso, né? Então eu chamo a atenção para que se faça, né, uma pesquisa relacionada a isso. Interessante mesmo. Né? Agora, alguns outros transtornos para que a gente continue nessa linha, né? A esquizofrenia. A esquizofrenia, geralmente, a gente espera, né, que seja alguma coisa que vá aparecer pela adolescência, não exatamente em criança. Então, quanto mais precoce a esquizofrenia se apresentar, mais séria é o grau dessa esquizofrenia. Então, mas como é que é o primeiro sintoma de um esquizofrênico? Esquizofrênico é um transtorno emocional bem grave que está associado a alucinações. Então, uma criança de repente fala assim, estou conversando com meu amiguinho. Uma coisa normal de uma criança fazer. Não quer dizer que isso é uma alucinação. Então, ter um amigo imaginário não é alucinação. Então, mas se de repente aquele amiguinho não for bem um amiguinho, for alguma outra coisa que ela já se acostumou com isso, por exemplo. Então. Geralmente uma criança que apresenta esquizofrenia, ela vai apresentar uma questão com a afetividade. Ela vai ter algumas dificuldades afetivas. Então, provavelmente alguma dificuldade de contato com o próximo, né? Vai relatar algumas coisas que talvez ela entenda que não são reais, mas a grande maioria acredita naquilo. Então, ele vai ter geralmente são alucinações auditivas, ela vai escutar mais do que ver. A alucinação visual não é uma coisa tão comum assim, né? Existem sim as alucinações visuais, existem alucinações sinestésicas, elas se dão na pele, a pessoa sente animais subindo, a pessoa sente odores que saem do corpo dela, odores que estão pelo ambiente. São alucinações, são formas de alucinação. Então essa criança ou adolescente vai ter um comportamento muito diferente do que ela já tem, né, do natural dela, e vai começar a relatar ou falar sozinho, rir sem motivo, não tem nada aqui acontecendo, ela começa a rir, olhar para o nada. Então, a gente está falando com ela, mas ela não olha para você, ela está olhando além de você. Tá. Né? Você vê que transpassa o olhar. Transpassa, né? Esse olhar aí. Ô Sueli, mas não pode de repente essa criança ter uma certa sensibilidade de clarividência, clareaudiência também? Eu acredito em muitas questões relacionadas a isso. De verdade eu acredito, né? Mas quando você vai tratar, essas questões não são colocadas nesse patamar, desta forma. Porque eu preciso entender exatamente o contexto desta pessoa, né? Esta criança ou adolescente, ela tem um contexto de vida, onde ela vive, com quem ela vive. Ela pode também perder isso com o tempo, pode? A criança é assim, mas vira adolescente, ela vai perdendo a sensibilidade de ouvir, de sentir cheiro, de não sei o que, então ela vai perdendo, ou não acontece isso?
sozinha, perder a capacidade, perder a alucinação. Se tiver essa clarividência, clareaudiência. Na verdade, quando você tem uma clarividência, você na verdade evolui com ela, né? Depende, se você acha que isso é maléfico, você vai travando, né? Pois é, isso é muito polêmico, né? Sabe por quê? Eu tô falando isso pro pessoal, porque assim, eu tinha muitas viagens astrais, fazia isso direto. E por ir tanto em lugares ruins, eu me travei nisso. Eu deixei de viajar. Fui viajar anos e anos depois, muito tempo depois, porque eu achei que era tão ruim, eu falei, não quero ir. Eu meio que me traumatizei de tanto que eu fui para lugares ruins. Eu também fui. Eu também tive, eu tenho ainda, né, muitas viagens astrais, né? Então. A viagem astral é uma outra forma. A viagem astral é uma projeção da consciência fora do corpo. Então você não precisa do corpo físico, do limite do corpo físico para projetar a sua consciência. O que é interessante da projeção astral é que a projeção astral ela pode ser direcionada. Então você pode treinar a projeção astral, você mesmo treinar isso. Alguém pode treinar isso em você, ou ela pode ser pode simplesmente acontecer. Não, mas o problema não é treinar, o problema é para onde você vai. Não, então, treinar para onde você vai também. Para onde você vai? Por quê? Vamos lá. Você visita lugares obscuros, então você precisa entender o porquê visita lugares obscuros. Talvez tenha alguma coisa que você precisa ressignificar em você. Talvez. Tá. Talvez você faça contato mesmo com seres em local obscuro. E por que esse ser vai fazer contato com você? Porque você é um canal disponível. Então, se você é um canal disponível, ele vai acessar quem está disponível. Então, eu tenho uma visão particular sobre isso. Então, vamos lá. Uma pessoa desfigurada, ela não é ruim. Ela é ruim? Não. Não, mas é desagradável olhar para ela. Por ser desagradável olhar para ela, você evita. Concorda? Sim. Não é diferente numa outra dimensão. Então a gente está aqui neste momento, eu só estou vendo coisa boa, um lugar bonito, uma pessoa agradável, falamos de coisas que são comuns. Se de repente apaga a luz e começa a aparecer pessoas desfiguradas, a sensação física que eu vou ter é diferente. É desconforto, porque o meu olhar não está treinado para isso. E o que eu vou associar essas pessoas no obscuro deformadas? A coisa ruim, porque é cultural, é da nossa cultura cristã, porque nós temos uma cultura cristã, de que anjo é loiro, bonito, de olhos azuis, e diabo é preto, feio de chifre. É verdade. Essa é a verdade. Eu tô de vermelho e preto, sinceramente. Várias pessoas... Sim, a pessoa olha pra mim, uma negra de vermelho e preto, putz, ela é macumbeira, vermelho e preto é coisa de Exu. É verdade. E magia negra está associada a coisa ruim, não está associada a você ter um estudo que vai te trazer um benefício próprio. Verdade. Não é a magia negra não tem nada a ver com coisa ruim, muito pelo contrário, né? E o vermelho e preto não é a cor do diabo, vermelho e preto são cores. Preto nem é cor, né? São cores. O preto está relacionado à ausência de luz, então são simplesmente cores, elas existem, você tem capacidade para enxergar. Então, se a gente vai falar de clarividência, clareaudiência, então se acontece isso durante a infância e a adolescência, ela não tem uma família que lhe dê um contexto para entender o que está acontecendo com ela pode se indir mentalmente. Aí eu estou falando a esquizofrenia se apresenta. Então ela pode se tornar esquizofrênica a partir daí? Pode, porque o ser humano pode acontecer trocentas coisas, as possibilidades são imensas. Sim. Então ela tem uma visão, ela não consegue lidar com essa visão, não tem com quem compartilhar, ou a pessoa vai dizer que automaticamente ela está endemoniada, ela vai se fechar, como aconteceu, por exemplo, com uma projeção mal resolvida. Eu vou para um lugar muito feio, eu vou me fechar porque eu tenho medo do que isso me dá. Sim, claro. O desconforto que isso me dá. Exatamente. Mas se você pensar que aquele local tem uma pessoa que chamou por você porque ela precisa sair deste lugar, e às vezes ela pede ajuda para você assim, isso é uma forma particular de ver, tá? É verdade. Então eu entendo isso. Uma pessoa desfigurada num lugar escuro me solicita e eu estou lá. O que eu estou fazendo aqui provavelmente é um resgate. Então eu ofereço resgate para essa pessoa. E essa pessoa às vezes nem quer sair dali. Ela te chamou, mas ela não sabe que te chamou. Então o que você está fazendo num lugar escuro toda vez que você tem uma projeção? Exatamente. É uma coisa para se perguntar.
Ou ressignifica isso para você, ou começa a entender que eles estão pedindo ajuda e você precisa ajudar. Né? É por aí. Então, voltando para o esquizofrênico, né? Ele pode ter sim uma clareaudiência, uma clarividência, e que se não for direcionada vá cindir mentalmente, ou nada disso. Ela simplesmente está num mundo que ela acessa, é real para ela aquela situação, e ela sofre. O grande problema é o sofrimento que esse lugar traz para ela. O fato dela estar ali, afastada dos seus entes queridos, ou com dificuldade de interação, e às vezes dificuldade de falar sobre o que está sentindo, é que precisa de ajuda. Deve ser triste, deve ser duro mesmo. E acho que para finalizar temos os transtornos de personalidade, que alguns, existe o borderline, e algumas pessoas depressivas e maníacas, então tem a gente chamava de bipolar, mas é um transtorno, hoje em dia se chama transtorno afetivo bipolar. Então a pessoa tem um momento de euforia e um momento de depressão profunda, né? Isso é um transtorno, ele está dentro, na verdade, do transtorno da depressão. Está dentro da depressão. Dentro da depressão. Então, tem a depressão por si só, ela é a pessoa que deprime, que fica mal muito mais do que fica bem, né? Não consegue ver felicidade, não consegue ver nada positivo, tudo relacionado a ela às vezes é ruim, autodepreciação às vezes, né? Às vezes questões com os pais, né? Dificuldade de falar das suas questões para os seus pais, né? Dificuldade de entendimento, relacionamentos difíceis, luto, e tem várias formas de luto. Né? O luto mal resolvido, então. Sim, do luto. Não, mas antes de você entrar no luto, eu queria te perguntar uma coisa a respeito da depressão. Parece que é um dos maiores motivos do suicídio dos jovens hoje em dia, é isso, né? Uma depressão que vai se tornando profunda, sem muito significativo, quer dizer, não tem uma saída, não encontra uma saída nem os pais, né? Então, o mundo inteiro está tendo um índice muito grande de suicídio por causa da depressão, né? Então, mas aí é que tá. Você deprime por quê, né? Então, por quê? E aí, cada ser um universo, e às vezes uma dor para mim é suportável, para você não é. Uma perda para mim não é suportável, para você tudo bem. Então, como é que vai medir isso, né, Sueli? Isso não tem como medir. Não tem como medir. Não tem como medir, é subjetivo. Por isso que as dores são muito particulares. São. E não dá pra você menosprezar a dor do outro, porque você não sabe a intensidade que isso causa no outro. Exatamente. Né? Como menosprezar a dor do outro? Ele sabe, eu não tenho aquele termo, cada um sabe onde seu cinto aperta. Né? Ou então tem aquela frase do Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A dor e a delícia de ser o que é. Algumas pessoas vão entender a morte de um filho de maneira tranquila. Vai chorar, vai ter aquele momento em que ele entende a passagem, entende que foi a época dele, foi o período dele, vai ficar triste por um tempo, mas não para a vida. A vida dele continua, ele continua produzindo, ele continua fazendo as atividades que gosta, né? Seu sono está preservado, enfim, ele viveu o luto e saiu do luto, ele dá continuidade à vida. Outras pessoas não vão conseguir tão fácil assim. Então, alguns sinais de depressão, por exemplo, é o sono desregulado. Ou ele não dorme, ou dorme demais. Então, uma pessoa que de repente a fuga, né? dorme demais, é a fuga, né? Eu não quero ter contato, eu vou dormir. Então, apresenta sono, hipersonia. Durante o dia todo eu estou com sono. Não quero ir trabalhar. Aí o que acontece? Antes de ir para o trabalho, começa a apresentar diarreia. Não quero encontrar com aquela pessoa, tem taquicardia, tem muita dor no peito. Não quero ir para a escola, vai ter perda dos esfíncteres, começa a gaguejar, né? Sofreu um bullying, esse termo atual, que antigamente era trote, né? Ser chamado de alguma coisa que não gostou, e aí não se lida bem com isso. Então começa a ter gagueira, começa a ficar nervoso, desmaia sem motivo, então você começa a ver aí. E os bullying têm se tornado cada vez mais frequentes e mais mais loucos possíveis, né? Com requinte de crueldade cada vez maior, né? Aí a gente pode agradecer a facilidade de acesso que a gente tem à informação e imagens. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, algumas pessoas têm a prática de cortar-se, né?
de automutilação, e o discurso dessas pessoas é que a automutilação lhe traz alívio para a dor que ela sente. Elas falam isso quando ela se corta? Sim. O que você sente quando se corta? Alívio. Eu me sinto bem. Né? E como você vai dizer que isso é mentira ou não? Né? É a dor dela, então essa pessoa sabe o que fazer para aliviar. Né? Então, em algum momento essa pessoa está tão triste, tão deprimida, que ela vai usar isso como artifício. Mas existem pessoas, e aí entra o tal do transtorno de personalidade, que usa isso para parecer. Parece a mesma coisa, mas não é. Então ela vai fazer parte de grupos no Facebook, né, acha vídeos no YouTube de pessoas praticando isso. Tem alguns cantores, artistas mesmo, que praticam isso e elas seguem esses artistas. Então, assim, ela faz parte de um grupo, ela não está pensando em suicídio, ela não está pensando em alívio, ela está pensando em ser aceita num grupo. E este grupo faz isso. É aquele pessoal que fazia a baleia azul lá. Falei sobre isso, inclusive, numa das entrevistas que dei sobre depressão e esses comportamentos na infância. E agora já tem outro grupo também que está se costurando, né? Todos os orifícios estão sendo costurados. Até onde vai parar? Então, por isso eu falo que as redes sociais hoje, elas têm uma coisa muito boa, a disseminação, né, das informações e de coisas de não tão bom conteúdo assim. Então, como você vai diferenciar o que seu filho assiste na internet? O acesso a ele hoje está muito permissivo, então ela vai entrar em contato com coisas estranhas, pessoas se enforcando, né? Tem grupos de pessoas se enforcando. O WhatsApp faz isso pra caramba, você recebe grupo direto. Divulgam fotos de automutilação, de grupos que se reúnem para essa prática. Então, assim, a gente tem um mundo de emergência onde você precisa ser bom o tempo todo, lindo o tempo todo, magro, apesar de querer comer. Vamos combinar. Esteticamente perfeito, né? Porque é isso que a sociedade cobra de você, né? Então você tem que ser perfeito de várias formas. Como dar conta de perfeição num mundo imperfeito? Com seres imperfeitos, né? Nós temos a nossa perfeição própria. Eu sou perfeita dentro da minha característica. E isso é difícil para as pessoas entenderem. Às vezes é difícil para o pai entender que esse seu filho ele tem uma característica, ele não tem um diagnóstico. E isso é importante o pai ser orientado, as mães serem orientadas. Mesmo, é verdade. O seu filho tem uma característica, ele não tem um diagnóstico, ele está acima de um diagnóstico qualquer que deem para ele. Então, se eu venho com o diagnóstico de autista do outro médico, eu vim aqui, eu quero saber como você vai curar o meu filho. É importante que essa pessoa entenda que ele tem uma característica legal para essa pessoa aprender a lidar. Eu tenho que aprender a lidar com você dentro da sua característica. Um esquizofrênico, ele vai ter uma característica. Ele vai voltar ao normal? Não sei. O que é normal para você? Aquilo que você falou sobre a pessoa se fazer automutilação e tal, ele, no primeiro exemplo, ele se encaixa no deprimido e no segundo no borderline, por exemplo, é isso? Então, uma pessoa que se corta, a automutilação, ela pode tanto estar relacionada a uma pessoa depressiva, uma depressão profunda, e é uma forma dela aliviar, como pode estar relacionada a um transtorno de personalidade, uma pessoa que quer chamar a atenção. De quem? Variados tipos, né? Pode ser do namorado, pode ser da mãe, pode ser de alguém de interesse dessa pessoa, né? O transtorno de personalidade, ele é muito difícil também da gente de dividir, né? Essa é uma linha muito tênue e a gente tem que tomar muito cuidado quando dá um diagnóstico, quando fecha um diagnóstico. Por quê? Porque as pessoas gostam de ter placa no peito, né? Eu sou... sim, é verdade, né? Eu sou, e aí se caracteriza e assume este papel. Então, às vezes, você não precisa assumir um papel, você precisa ressignificar. Então, o que é esse momento para você? É um momento de tristeza profunda. O que trouxe essa tristeza para você? Aprenda com essa tristeza, né? Ressignifica. Faz dela um motivo para estar vivo, não um motivo para terminar com tudo. Exatamente, né? É importante. Ressignifica isso. Tem outras coisas que você pode ver na vida que lhe dão alegria? Sim, tem. Então, quais são elas?
Então a gente vai buscando dentro das terapias possibilidades de trazer essa pessoa à vida. Mesmo o adulto, ele às vezes ele sofre tantos embates na vida, só que ele arrasta as dores e não entende o conteúdo. Esse é o significado, problema, né? O significado dessa dor. Né? O adulto também já faz isso muitas vezes. O adulto faz isso e, na verdade, nós somos adultos porque o tempo passou. Mas dentro de nós somos muito crianças ainda. Tem muitas coisas que a gente ainda precisa aprender. Às vezes a gente precisa de colo. Quantas vezes a gente, como adulto, não ficou naquele momento em casa ou em qualquer lugar e pensando, tudo que eu queria agora era um colo, era um ombro amigo, uma pessoa que só ficasse do meu lado. Ou alguém que me desse o mínimo de orientação para que eu soubesse como lidar. Então não quer dizer que eu cresci, que eu cheguei em uma fase do meu desenvolvimento físico e que eu vou ser uma adulta segura e totalmente certinha nas minhas atitudes. Muitas vezes eu ainda sou criança e preciso também de ajuda. Exatamente, é verdade. Né? Então é importante o adulto entender que ele também precisa de ajuda para lidar com o momento em que essa criança ou adolescente está passando, né? Precisa ser orientado e precisa ressignificar nela mesma o porquê essa criança está adoecida. A gente tem uma ideia também que se o animalzinho da sua casa ficou doente, muitas vezes é culpa sua dele ficar doente, porque ele pegou um pouco do histórico da sua emoção, né, para ele, né? E tem o contrário também, né? Às vezes a criança adoece porque o adulto precisa se tratar. E quando ela adoece, quando a criança adoece, leva esse adulto para o tratamento. Olha só que legal, que interessante. Isso já aconteceu com a gente, né? Onde eu trabalho. De ter uma criança que tem uma característica que, para mim, eu olho para essa criança e digo, ela não é uma pessoa doente, ela tem uma característica. Mas essa característica levou essa família a ser atendida. Então, na hora da avaliação, a gente percebeu, olha, sua criança está tudo bem com ela, apesar da característica dela. E você? Vamos falar de você? Legal, né? Bacana. Vamos mostrar para você uma possibilidade para que a sua vida seja diferente, para que você ressignifique o ter uma criança com essa característica. Por que você foi escolhida? Eu costumo dizer que o autista escolhe pai e mãe, né? Faz isso. Eu acho que ele escolhe. Eu acho que é uma experiência e isso é uma forma particular também de ver a encarnação, né, como uma experiência que eu solicitei. Eu solicitei uma determinada experiência. Qual é? Ser mãe de uma criança com uma determinada característica. E essa criança também solicita uma experiência. Ser filho de uma pessoa que tem uma determinada característica, uma determinada experiência que vai dar para ele. Bom, mas enfim, dentro dos adoecimentos mentais, assim, emocionais graves, esses são o que a gente tem de maior destaque, que eu entendi que seria importante para o internauta saber, para que possa buscar um atendimento para o seu filho, né? É importante, sim, com certeza. A ideia do borderline, que não ficou ainda 100% assim, claro para mim, por exemplo. Sim. Então as características, então, que ele gosta de fazer personagens, é isso? Uma pessoa com alguns adolescentes, né, com transtorno de personalidade, e lógico, isso não é regra, né, ele tem uma necessidade de chamar a atenção para si. Então, ele vai fazer algumas coisas para que o adulto ou quem de interesse olhe para ele. Eu tô aqui, né? Tô vivo, sou eu, né? Sou eu, olha para mim. Então, ele vai ter algumas coisas. Então, ele vai variar um pouco de humor, muitas vezes durante o dia. Então, aquela criança que destrói a casa inteira, muitas vezes é para chamar atenção? Às vezes sim, às vezes é falta de limite da mãe, né? Aí a criança. Um transtorno de personalidade eu vejo muito mais no adolescente. No adolescente mesmo. E eu vi muitos casos em meninas, não estou dizendo que só aparecem em meninas, mas eu vi muitos casos em meninas, né? Em adolescentes do sexo feminino, né? E às vezes a mulher, a menina, quando ela entra no período menstrual dela, é um boom de hormônios muito grande. E a gente pode associar, sim, a esse boom de hormônios a um momento emocional difícil para ela. Então, de repente, essa menina começa a ficar muito agressiva, né? Ou de repente parece, às vezes, né, dá a impressão de que ela está rindo demais sozinha, ela está com dificuldade de interação social.
pode estar relacionado ao hormônio desse momento da menarca, esse momento em que ela começa ao amadurecimento, né, dos gametas e tal, e a liberação da menstruação. Então é uma coisa interessante dos pais observarem isso, né? A adolescente, às vezes, que está mais para borderline, né, ela vai fingir, por exemplo, isso acontece, vai fingir que tem uma alucinação. E como é que eu vou saber se é fingimento ou não? Aí tem todo o contexto desse adolescente, não dá para eu descrever fazer uma primeira análise e certificar disso, né? Tem que... Isso é um contexto. Então, dependendo do contexto que ela traz, dos conteúdos que essa pessoa vai trazendo, e a gente vai observando que essa alucinação dela não existe. É uma forma que ela usa para chamar a atenção. Então, às vezes, ela vai ter desmaios, ela vai ter... a gente chama de crises conversivas, não são convulsivas. Conversivas, qual a diferença? Convulsiva para conversiva. A diferença é assim, o convulsivo, né, é a doença diagnosticada como epilepsia, é uma doença neurológica. Ela vai ter espasmos involuntários, né, as pessoas ficam com a face bem retorcida, os olhos, a parte branca, né, do olho aparente, né, que o pessoal chama de virar os olhos, vai ter uma salivação excessiva. Algumas pessoas acham que tem que colocar a colher na boca, prender a boca, não faz nada disso, por favor. Apenas posiciona essa pessoa para que ela não se machuque. Então, se puder evitar quinas, né, de móvel, quinas de paralelepípedo, né, se a pessoa cai na rua, se tiver como proteger a cabeça enquanto ela está na crise, é a melhor coisa que se faz. A crise acabou, ela geralmente perde a consciência. Ela não tem consciência de que está fazendo isso. Então você deita em decúbito lateral esquerdo, lado esquerdo do corpo, e deixa essa pessoa repousar por um período, até que ela vai acordar espontaneamente. Isso é uma crise convulsiva. Que não tem nada a ver com borderline. Não. Você só colocou um exemplo aqui para... A crise conversiva é esse adolescente que vai dizer que está com tremor, que vai torcer o corpo, tá? E ela vai simular um problema físico que na verdade não existe. Então vai ter algumas simulações às vezes de situações. Emocionalmente é muito exagerado também? Uma pessoa exagerada, uma pessoa com a tendência a ficar chateado com coisas muito pequenas de maneira muito grande. Então para elas a vida é muito grande tudo. Então a emoção para ela é muito pesado tudo. Então vamos ter uma briga, eu e você, e para mim isso vai ser, nossa, muito doído, eu quero morrer agora. Então você começa a entender, olha, peraí, calma, não foi para tanto. Mas ela entende que é assim, né? Existe tratamento? Sim, existe tratamento, existe psicoterapia. É importante que essa pessoa seja acompanhada por um profissional, né? Algumas vezes precisa de remédio. Algumas vezes a gente precisa sim, precisa que um psiquiatra entenda quais as questões e use alguma medicação psiquiátrica, né? E o que se espera? Que essa pessoa tenha, no mínimo, um controle de si mesma. E que ela possa conviver com o outro sem muitas crises, né? Sem o overreacting, né? Isso com remédios, com medicação, isso pode ser acentuado, ser diminuído com o tempo? Pode. As medicações, elas entram, às vezes, no controle químico dessa pessoa. Que, às vezes, a gente precisa de um controle químico. Porque como eu vou saber se o seu corpo, se isso é só uma coisa que vai acabar numa conversa ou se eu tenho uma questão química que acontece dentro do meu corpo? Porque de repente você pode ativar isso num momento qualquer da sua vida. Você foi assaltado, de repente aquilo entra como, né, como dispara um gatilho. É importante você ter dito isso, porque a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. Pode acontecer com todo mundo a qualquer momento. Então, algo pode ser o gatilho que dispara um distúrbio, qualquer que seja, né? Então. E se você tem uma tendência genética, maior ainda. Então, para as questões de adoecimento mental, uma questão familiar, então, tem alguém com sofrimento mental, sofrimento emocional na família, então já é uma probabilidade maior
dessa criança, desse adolescente desenvolver também. Isso também se julga como uma pessoa que também é depressiva, né? Também. Já geneticamente isso repassa, né? Para gerações, né? Também. Então ela tem uma possibilidade maior de ficar entristecida de forma mais profunda. As questões químicas, né? A dopamina, a serotonina, que são neurotransmissores e são o que auxilia com que você tenha uma certa alegria de viver, né? Então, Sueli, mas é engraçado que agora nesse contexto atual da sociedade, onde as pessoas estão cada vez mais isoladas e solitárias, como é que você vai conseguir passar... As psicopatias devem aumentar e muito mais, né? Agora em grau, né? Eu entendo que sim, porque você tem uma possibilidade mais... Você tem tanta menos interação. Acesso hoje que faz o mundo ficar muito sem graça. Sim, dá para você entender onde quer chegar, né? E para algumas pessoas pode ser extremamente doloroso estar num mundo em que tudo acaba em 5 segundos. Virtual, né? É tudo muito virtual, os relacionamentos são virtuais. Amizade. Os contatos hoje estão cada vez menores. Está cada vez mais difícil você encontrar uma pessoa e ter uma relação real com ela. Exatamente. As relações hoje são virtuais. Eu tenho 1.500 amigos no meu Facebook. Mas quantos você conhece pessoalmente? Eu conheço 20, vai. E quantos você sai? Nenhum. Eu conheço 20 do meu trabalho. Tá, legal. Então, entende? Então as relações estão muito deixadas para último plano. Não vou dizer nem segundo plano. É para último plano. Quando der um tempinho, a gente se encontra, esse tempinho não vai acontecer. Então, mas a pessoa está despreparada até para fazer um embate, assim, seja de trabalho, seja emocionalmente. Então, é um tipo de pessoa que pouco vai suportar uma desilusão amorosa, não é verdade? Pouco vai suportar, de repente, um trabalho que o cara tem que mandar ele embora porque não é produtivo, por algum outro motivo qualquer, né? Sim. Então, o cara é potencialmente perigoso. Ele pode se matar, pode matar o outro, porque ele não aceitar aquilo de jeito nenhum. Não é? Mas todos nós temos um potencial de adoecimento dentro de nós. Temos um potencial curador também. Sim, mas eu estou dizendo, isso é uma coisa... Mas aí é aquela coisa, a vida de hoje te proporciona adoecer muito mais rápido, eu acho. Acho que a gente hoje tem muito mais facilidade de ficar doente do que outra coisa. Você já viu aquelas histórias do Japão, né? As pessoas inventaram bonecas exatamente iguais às humanas. Porque eles não conseguem lidar com a esposa, porque a esposa é fria, a esposa é isso, aquilo. Só que arranja uma boneca que é perfeitamente correta para ele. E eu já vi casos assim absurdos, né? A pessoa convive com a boneca do lado, a mulher do outro, e fica feliz com a boneca dele lá. Isso é um adoecimento, né? A incapacidade de tolerar o outro. Porque, vamos lá, não é impossível você ter um relacionamento onde nós somos perfeitos um para o outro. Um momento eu não estou afim de falar com você, eu tenho as minhas próprias questões e cada pessoa é o seu próprio mundo, né? Então hoje não estou afim de cozinhar e você acha que mulher tem que estar na cozinha, e agora? Né? A gente vai viver em conflito porque o que você quer comer eu não estou afim de cozinhar hoje. E aí eu vou para a cozinha muito contrariada e aí a gente vai brigar, né? E aí, por causa disso, a gente vai separar, porque ela é incapaz de ir para a cozinha. Mas a gente não pode ter uma forma alternativa, meu amor, eu vou te ajudar. Né? A gente não pode dividir o serviço de casa, vai ficar tudo para um ou outro desse relacionamento. Então a intolerância está muito fácil. Por quê? Porque está tudo muito rápido. Exatamente. Né? E é tudo muito intolerante, né? Tudo. Você não pode... Perdeu a graça. O humor perdeu a graça, muitas vezes as pessoas me falam isso, né? Você não pode fazer humor com qualquer coisa, é uma chatice. Tudo agora, você tem que saber o nome que tem que ser dado, senão você pode levar um processo em cima também. Então a gente tem muitos nome toques o tempo todo, hoje, né? que eu entendo necessárias para a sociedade como ela tem se desenvolvido, né? Então algumas coisas são desagradáveis de ouvir, então é interessante que as pessoas tenham cuidado. Tem um certo limite para isso. Tem um certo limite para falar. Mas também, por exemplo, com relação ao humor, né? Se faz graça às vezes com coisas dolorosas também. Com coisas dolorosas. Então, que perdeu o limite do bom senso, aí que está a questão, né, Sueli? Bom senso, falou tudo. E que bom senso também é relativo de cada um, de um para cada um. Né? Porque não é, o bom senso para você é uma coisa, para mim é outra, para o outro é outra coisa, então
Perdeu-se a ideia de valores de bom senso, de linha certa de raciocínio, de linha certa de comportamento, perdeu-se. Então, porque esse é um mundo muito permissivo. Estamos num mundo que se permite tudo. Então, hoje, admite-se, isso foi uma das coisas que eu tive uma discussão técnica no trabalho, que se admite que uma criança não seja tratada nem por ele nem por ela, então é um menino ou uma menina, mas você não pode chamar nem de ele nem de ela, para que ela mesma faça a escolha sexual. É muito complicado pensar um mundo assim. Como essa criança vai ter parâmetro que é ser ele ou ela? Como você vai dizer para sua filha, que você agora não pode chamar de menina, que ela não pode sentar no colo de qualquer um? Ela não é menina. E então ela tem uma possibilidade maior de sofrer um abuso. Sim. Você entende? Então, os perigos da permissibilidade, a gente tem um mundo muito permissivo, mas não consegue entender que ele tira muitos limites, e esses limites, essas faltas de limites são perigosas. Sueli, eu dou a impressão é que assim, eles entenderam que era preciso colocar um sinal aí, um semáforo nessa questão. Só que eles não sabem dosar quanto tempo fica no vermelho, quanto tempo no amarelo, quanto tempo no verde. Ainda está se experimentando tudo isso, eu acho. A gente está em experimento. E acho que a gente vai chegar no momento que chegaram os dinossauros. Então, acho que os dinossauros foram um grande experimento divino. Então, animais extremamente grandes, né, membros superiores muito pequenos para os membros, em comparação aos membros muito inferiores, muito exagerados. Então, eu acho que aquilo foi um grande experimento necessário, e eu acredito, né, que eles tenham existido do momento desse planeta. E acho que hoje a gente vai chegar numa geração que vai se autodestruir. É o que eu imagino, assim, diante dos comportamentos atuais. A gente parece que está caminhando para uma autodestruição. Eu não acredito que o ser humano vai conseguir exterminar-se, né, definitivamente da face da Terra. Mas eu acredito que essa condição atual de tudo posso tudo, está levando as pessoas a não saberem mais quem elas são. Isso é verdade, então, é uma boa... Eu entendo, a gente vai falar de transgênero em algum momento, mas eu não queria trazer esse assunto com tanta força, mas, por exemplo, eu não quero mais ser mulher, então hoje me é permitido fazer uma cirurgia, me é permitido usar hormônio, me é permitido me transformar naquilo que eu quiser, num homem, né? Guardadas as devidas proporções físicas para isso. Mas não seria mais interessante se eu entendesse por que eu não me sinto bem no corpo de mulher? Então. O que no meu corpo de mulher é complicado para mim? Eu quero ter um relacionamento homoafetivo. O que me impede de ter um relacionamento homoafetivo com o meu corpo feminino? Eu não entendo que isso me limite a ter um relacionamento homoafetivo. Estou falando aí de relacionamento pessoal. Sim. Né? Parece que ainda não se fez essas perguntas necessárias para depois chegar naquela conclusão final. Né? Faltam muitas outras perguntas ainda para você chegar. Né? Por que eu sou assim? Por que realmente eu posso, né, caminhar por esse caminho? Ou então, o que me levou a acreditar assim? Sabe? As perguntas ainda não se foram feitas, acho que totalmente. Né? Acho que não. E acho que é interessante porque elas ainda não foram feitas. Primeiro porque é difícil olhar para isso, de verdade. É muito difícil a gente olhar para isso sem máscara, né? sem uma significação religiosa, sem uma significação cultural, sem um peso de culpa. É muito difícil olhar para muitas questões humanas. É muito difícil. Então é muito difícil eu olhar para minha filha e entender que ela necessite usar droga. Por que ela usa droga? Por que eu encontro um filho usando no tráfico, né, sendo um bandido? Por que a minha filha decidiu ser um menino aos 14, 15 anos? Por que ela quer ser chamada de menino? É interessante entender isso. Eu posso fazer isso ou não posso? Então os pais também vão estar perdidos aí. Porque como que eu vou lidar com esse tipo de situação? Não, chama ele de menino. Mas é realidade? Então talvez seja muito interessante olhar para isso sem máscara. Né? Sueli, isso pode ser um modismo também, né? De repente ele entrou num grupo que as pessoas gostam de falar sobre isso, aí de repente ele vai entrar para brincar. Ele não entrou para falar sério, mas aí daqui a pouco começam a cobrar dele, de repente ele
Não pode ser assim também? Pode, né? Pode. Então, a gente é um ser social, né? Não é isso que dizem? A gente está sempre procurando, de alguma forma, estar em contato com o outro, mesmo que as pessoas que dizem que são antissociais. Né? É verdade. Mas eu quero ser aceito em um grupo. Então, o que esse grupo faz? Esse grupo é punk. Então, nos anos 80, tinha aquele pessoal com aquele corte moicano, né? Uma maquiagem pesada, uma tatu pesada. Ouvindo aqueles sons mais pesados, os punk rocks mesmo. Né? Os punk rocks, etc. Não era um grupo. Eles existem até hoje. E naquele momento era tido como um transtornão de personalidade o cara ser punk. Aqui em São Paulo, particularmente, você pode ser o que você quiser. Você pode ser hippie hoje e punk amanhã. Múltiplas tribos aqui. Tudo certo, né? Tá tudo bem. E aqui a gente leva as coisas muito a sério também, né? Tudo aqui é muito sério. Então eu vou fazer rock, o rock tem que ser muito sério. Eu vou fazer sertanejo, sertanejo é muito sério. Enfim, não dando peso de crítica, mas mostrando como é a cultura deste lugar. O peso que este lugar traz até em coisas que são divertidas. É verdade. Então você vai andar hoje, em qualquer horário na rua, as pessoas estão correndo. Mas se você perguntar para ela por que ela corre, é porque é assim. É verdade. Ela tem uma necessidade de estar na frente, de competir. Isso não é adoecedor? Isso é extremamente adoecedor. Isso até, além de ser ilógico, não é consciente também. Eles fazem isso automatizadas e inconscientes disso também. Né? Isso. Então eu posso entrar num grupo e eles passam para os filhos, inclusive. Passa para os filhos, claro. E aí eu entro num grupo, sou adolescente, é um momento em que eu estou experimentando, é um momento de experiência. Né? Eu quero experimentar. E aí nesse grupo faz o quê? Nesse grupo se corta, nesse grupo se expõe em vídeos de nudismo, esse grupo, enfim. Né? N opções. Né? N opções. Então, assim, impossível ser feliz o tempo todo, felicidade não é isso. Né? Você não vai rir o tempo todo. Solução para a depressão não é rir o tempo todo. Você precisa entender que existem momentos difíceis, sim, e você precisa passar por esses momentos difíceis e aprender com eles. É para isso que serve, né? Esse momento triste da sua vida, essa experiência difícil na sua vida. Ressignifica e transforma, transmuta. Exatamente, né? É por aí. É bem por aí. Isso aí. Nossa, Sueli, acabamos essa questão? Deu mais uma lapidada, né? Nossa, foi um papo muito, muito gostoso, esclarecedor para muita gente, com certeza. Isso vai contribuir muito para as famílias aí poderem ficar atentas aí, a não só aos filhos, mas a elas mesmas, sim, né? Sim. Que é uma grande questão, né? Às vezes não é tanto o filho que precisa de cura, né? Às vezes é o adulto, né? Inclusive quando você vê um cachorro latir muito, nem sempre é o cachorro culpado, né? Mas sim o dono dele, né? Verdade. Bom, então, Sueli, mais uma vez muito obrigado pela sua participação com a gente, viu? Obrigada. Mais uma vez obrigado aqui com a gente tocando o culto. Já fizemos uma sessão com ela, agora voltamos aí com esse tema que é muito especial, muito importante, né? E depois a gente vai voltar a falar sobre os tipos de sangue, né? O lado oculto dos tipos de sangue, né? Vamos sim. Tem muita coisa boa pra gente abranger. Sueli, deixa o seu contato pro nosso amigo internauta te achar. Sim. Eu atendo em consultório aos sábados. Meu consultório fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1811, sala 310. São poucas vagas, então você vai precisar ligar para agendar. O telefone para agendamento ele também é o WhatsApp, é o DDD 11 98815 5658. E se você tiver dúvidas e quiser escrever, vou deixar 2 e-mails com você. sueli.mtc@gmail.com e holística.mtc@gmail.com. Fica à vontade para ligar, para escrever, marcar um horário. É isso aí, legal. Bom, então, gente, foi um grande prazer a gente receber aqui mais uma vez a Sueli Souza. Espero que tenham gostado de mais esse tema. E espero contar com vocês numa outra participação do programa Tocando o Culto. Então, fiquem com a gente. Até lá. Até.